Quero agradecer a Deus por esse tempo tão maravilhoso na presença do Senhor. Como é bom podermos estar sendo ministrado pelo Espírito Santo com louvores tão maravilhosos que falam de uma forma tão profunda ao nosso coração. Quero agradecer a vida de cada um de vocês por estarem aqui nessa noite. Sei que Deus tem algo a fazer em nós e através de nós todos os dias. E por isso não existe algo melhor do que estarmos expostos à palavra, né? No ambiente onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor nos direciona e nos orienta. Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com vocês que está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 28. Essa palavra é uma palavra que fala muito ao meu coração. Deus, com certeza, trouxe uma revelação, algo sobrenatural, sobre a vida do apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo esse texto. E o texto de Romanos, no capítulo 8, é um dos textos é o ponto alto do Evangelho de Cristo Jesus, revelado para cada um de nós. E quando nós começamos a ler o capítulo 8 vai trazer grandes revelações de Deus. Mas nessa noite eu quero me ater apenas aos versículos 28 até o versículo 39, onde nós vamos ver que as promessas de Deus e os propósitos e os processos que Deus usa para poder nos levar a compreender, a entender o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Por isso, querido, me acompanhe nessa noite na leitura. Palavra de Deus, a partir do versículo 28 de Romanos 8, vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou seja, aqueles que foram chamados para um propósito específico de Deus. Ou seja, você, meu querido, precisa compreender que Deus te chamou para algo específico, ou seja, existe um propósito de Deus. E aí o texto continua: pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que os predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelha destinada ao matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, eu quero te louvar por esta palavra. Quero te louvar por esse tempo de adoração, por esse tempo de entregar ao Senhor o nosso louvor. E eu sei que agora nós precisamos ouvir a tua palavra, a tua voz nos direcionando, nos dando destino. Fala conosco, Senhor, de uma forma pessoal, de uma forma particular.
Fala ao nosso coração aquilo que o Senhor tem reservado para esta noite, porque nós precisamos ouvir de Ti aquilo que o Senhor tem para nós, no nosso particular, na nossa intimidade, aquilo que o Senhor tem para nos revelar, Senhor, através da Tua palavra nessa noite, que nenhuma distração, que nada venha nos roubar este momento, mas que a nossa mente permaneça firme, para que possamos ouvir, compreender e praticar essa palavra tão maravilhosa. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você, meu irmão, nessa noite, caminhe comigo nessa palavra. Essa palavra é algo que mostra a soberania de Deus. Frequentemente, Deus usa na Bíblia alguns processos para preparar os teus servos para as promessas que ele tem. Em alguns momentos, Deus ele entrega as suas bênçãos, entrega as suas promessas de forma voluntária, de forma pessoal. Mas às vezes Deus tem algo tão grande para cada um de nós, Deus tem algo além daquilo que nós estamos preparados para receber, que ele vai usar alguns processos para que eu e você esteja preparado para receber aquilo que ele já tem preparado no mundo espiritual e que precisa chegar nesse mundo físico. Mas às vezes você e eu não estamos ainda prontos para poder receber o que Deus tem a oferecer. E por isso Deus precisa nos conduzir a um processo. Deus precisa nos levar a um caminho para que você e eu venhamos aprender como lidar com aquilo que Ele está oferecendo. E quando nós olhamos para isso, parece que é algo que nos tira um pouco a nossa paz, a nossa comodidade. Como que Deus vai me dar algo que eu não estou ainda, talvez, preparado para poder receber? É simples. Porque Deus vê em você algo que você ainda não conseguiu ver. Deus olha para você e vê alguém na sua totalidade, mas que a limitação dessa vida ainda não te permite ver quem Deus já te vê no mundo espiritual. E por isso Deus vai te conduzir a situações, Deus vai te levar a lugares, Deus vai te conduzir a viver coisas que você não gostaria de viver, mas que precisa viver para ser quem Deus te chamou para o propósito eterno. E quando nós olhamos para esse texto aqui, é inevitável. Vivemos talvez uma geração apaixonada pelas promessas de Deus. Se eu perguntar aqui quem gostaria de receber as promessas de Deus, quem tem promessa de Deus, todos nós talvez levantaríamos a mão e falava assim: Deus já falou algo ao meu respeito, Deus já me prometeu algo, mas ainda não se cumpriu. Quando nós olhamos para esse tempo, todos nós gostamos de ouvir: Deus vai abrir as portas. Todos nós gostamos de ouvir: Deus vai te prosperar, meu irmão. Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar os teus filhos, Deus vai curar a sua enfermidade, Deus vai te exaltar. São palavras que afagam o nosso ego. São palavras que nos motivam, às vezes, a ser e continuar quem nós estamos sendo hoje. São palavras que muitas vezes nos faz permanecer da mesma forma que nós estamos hoje. Mas quando a palavra de Deus vem para nós e fala assim: olha, espera mais um pouco. Quando a palavra vem para nós e fala assim: permaneça, está difícil, mas permaneça mais um pouco. Quando a palavra de Deus vem e fala para nós assim: olha, você precisa negar a você mesmo. Quando a palavra de Deus vem e fala assim: suporta mais um pouco, porque já está chegando o momento de você receber aquilo que Deus te prometeu. Quando a palavra vem para nós e fala assim: olha, você precisa confiar, mesmo que eu olhe, tudo é desfavorável à confiança. Essas coisas muitas vezes vai nos levar a retroceder, porque não é o que nós queremos ouvir. Não é o caminho que nós queremos trilhar. Não é o lugar que nós queremos estar. Nós vivemos, querido, numa cultura que valoriza o resultado. Mas eu vejo que Deus, ele vai
valorizar o processo pelo qual você e eu estamos passando. E tem tantas coisas, queridos, que nós estamos passando e que só nós sabemos. Tem tantos lugares que nós estamos ali, às vezes, com o nosso coração apertado, apreensivo, e que só Deus e nós sabemos a situação. Tem situações na nossa vida que nós estamos tão pressionados por ela, que só Deus e você sabe a situação que você está passando. Mas nós precisamos entender, existe um processo de Deus na nossa vida. Existe um processo que Deus está trabalhando para que você e eu possa viver ele na sua plenitude. Quando nós olhamos para a Bíblia, querido, nós vamos olhar para José lá no palácio, mas ele se tornou governador do Egito, mas nós não vamos olhar José na prisão, como Deus estava olhando. Quando nós olhamos para Davi, nós vamos ver quem? Davi, o homem segundo o coração de Deus, que assumiu o reino de Israel. Mas Deus estava olhando Davi muito antes, quando ele ainda cuidava das ovelhas do pai. Quando nós olhamos para o dia de Pentecoste, aquele mover sobrenatural ali, mas para acontecer Pentecoste, Jesus teve que padecer lá no Getsêmani. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que o reino de Deus, ele não produz apenas vencedores, ele produz discípulos maduros e experimentados. Ele não produz apenas pessoas com conhecimento, mas ele produz pessoas que praticam aquilo que aprenderam de forma íntegra. Quando nós olhamos para isso, eu vejo que as promessas, ela revela a fidelidade de Deus, mas os processos de Deus na nossa vida vai nos revelar ou vai forjar o nosso caráter para que nós possamos recebê-las. Quando eu olho para o que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, a primeira coisa que eu percebo de uma forma muito clara é que as promessas de Deus são gratuitas, mas o caráter daquele que recebe a promessa é forjada nos processos. Olha como ele começa o texto. Ele está dizendo de promessas, mas ele vai dizer o seguinte no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, meu querido, Paulo não diz que todas as coisas são boas. Ele não está dizendo, olha, todas as coisas são maravilhosas, é um mar de rosa. Ele diz que Deus faz todas as coisas cooperar. Quando eu amo a Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. E como nós usamos esse texto de uma forma fora de conexão com aquilo que a Bíblia está revelando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas quando vem o primeiro ponto de tempestade, a primeira nuvem no céu, nós já nos desesperamos. Quando nós olhamos para ele, nós vamos ver que existe aqui uma diferença muito grande. A promessa de Cristo para a sua vida nunca teve risco, querido. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, aquilo que Deus prometeu para a sua casa, aquilo que Deus prometeu para a sua família, essa promessa de Deus nunca esteve em risco, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele fala. Deus não é homem para mentir, Deus não volta atrás. Quem precisa ser preparado para as promessas sou eu e você. Quem precisa, talvez, ser forjado para receber as promessas de Deus, somos nós. Quando a gente olha a promessa de Deus para aquele jovem chamado José, quando ele tem um sonho aos 17 anos, ainda adolescente. Aquele homem teve um sonho, e o sonho era Deus iria colocar ele num lugar de destaque. Mas quando eu olho para José e lemos a história de José, leva-se muitos anos e o tempo de José, do sonho até o trono, houve rejeição, houve poço para ele poder ficar ali aprisionado, houve escravidão, houve falsas acusações sobre a vida de José, houve prisão para José, houve esquecimento. Oh, amado, quando nós olhamos para esse homem, nenhuma dessas etapas na vida de José anulou a promessa de Deus sobre a vida dele.
Talvez seja isso que nós precisamos compreender na nossa caminhada espiritual. Talvez seja isso que precisa entrar no nosso coração de uma forma mais ampla, sabe, querido? Porque todas essas coisas não vai impedir que as promessas de Deus se cumpram. Sabe, a prisão, a rejeição, a escravidão, as falsas acusações, o esquecimento. Quantas vezes nós ficamos no esquecimento total? Ninguém olha, ninguém vê, ninguém sabe quem eu sou, mas a promessa existe. Ninguém talvez percebe o que eu estou fazendo, mas a promessa existe. José estava num calabouço ali preso, sabe? Ninguém via José, mas o Deus que tinha prometido continuava olhando, continuava vendo, continuava cuidando, continuava direcionando, continuava com as promessas vivas na vida dele. E talvez, amado, seja isso. As promessas de Deus para a sua vida continuam. Aquilo que Deus te prometeu, continua. Aquilo que Deus falou a seu respeito, continua, meu irmão. Lembre-se disso. O que Deus falou ao seu respeito, continua valendo. E por isso não são os processos que vai impedir dessas promessas de Deus se cumprir em você. Quando eu olho para esse texto ainda, Tiago vai dizer, complementando o que Paulo está dizendo, Deus, ele trabalha primeiro em nós, antes de trabalhar através de nós. Sabe? Nós estamos aprendendo isso aqui na escola bíblica. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4, vai nos mostrar algo maravilhoso de Deus. A palavra de Deus vai dizer, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Ou seja, o processo de Deus também inclui algumas provações para nós. O próprio Jesus, ele vai dizer, olha, vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci, vocês vão viver tribulações, vão viver provações, mas eu venci. Ou seja, querido, Deus trabalha primeiro em nós. E quando Deus está trabalhando em você, quando Deus está trabalhando em mim, há algo em nós que quer pular, que quer sair fora, que não quer aceitar o trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus muitas vezes dói em nós. O trabalhar de Deus muitas vezes nos machuca. O trabalhar de Deus muitas vezes vai arrancar os carrapichos que há em nós, que está tão impregnados, que vai machucar a nossa pele. O agir de Deus, o processo de trabalhar de Deus para tirar as minhas impurezas, para tirar as minhas vontades, muitas vezes vai me levar a extremos. E por isso eu preciso compreender que antes das promessas de Deus vir na minha vida de uma forma plena, eu preciso passar pelo processo da transformação. Talvez Deus quer transformar o meu caráter e eu ainda não quero deixar Ele mexer em algumas áreas da minha vida. E por isso a promessa de Deus começa a postergar-se. Não porque Deus não quer cumprir, mas porque eu não permito que Ele faça o trabalho de me preparar para eu receber aquilo que Ele quer. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Tiago aqui ele vai nos surpreender. Ele não manda nós celebrarmos o sofrimento, ele manda nós enxergarmos o propósito de Deus. E o texto vai dizer que nós precisamos perseverar, precisamos ter maturidade, precisamos ter integridade para permanecer firmes nas promessas que está sobre as nossas vidas. Irmãos, eu quero que você entenda algo muito sério. O reino de Deus, ele não mede sucesso da mesma maneira que nós medimos. O mundo muitas vezes vai perguntar para você o que você conquistou, porque o que você conquistou é o sucesso que o mundo vai dizer que você tem. Mas eu vejo que a palavra de Deus para nós é o sucesso do crente é quem você está se tornando na sua caminhada cristã. Quem você está se tornando no mundo espiritual. Quem é você quando os demônios olham? Algo interessante, a Bíblia vai nos relatar que um certo dia,
alguém foi expulsar demônio em nome de Cristo e ele usa lá, talvez, o nome de Cristo. Mas aí o demônio fala assim, olha, eu conheço fulano, conheço Beltrano, mas e você? Nós somos conhecidos não apenas nesse mundo físico, onde eu posso te ver, mas nós somos conhecidos no mundo espiritual. Talvez seja isso que Cristo está querendo fazer em você e em mim, quem você está se tornando no mundo espiritual. Quando o Deus olha para você, quem Deus vê. Quando o inimigo olha para você, quem o inimigo está vendo. Quando o inimigo olha para Jó, ele olha e vê um homem super guardado por Deus, mas quando ele chega lá no céu, que ele quer conversar, que ele quer então fazer algo, a pergunta dele é, tá vendo lá o teu servo? Ele tem tudo. Mas Deus olha e vê, ele é um homem fiel, comprometido. Não é o que eu dei, não é o que eu favoreci, não é o que eu beneficiei ele, não. É a inteireza do caráter daquele homem que me atrai. E quando eu olho para isso, eu vejo que a maturidade sempre vale mais do que a velocidade que nós estamos caminhando. Eu vejo que há portas de Deus que ainda não se abriram para você e para mim, porque ainda não somos capazes de sustentá-las. E isso me chama muita atenção, querido. Quantas vezes nós não queremos sustentar as portas que Deus abre. Às vezes Deus abre uma porta e aquela porta ali é um ambiente onde Deus te colocou para você ser um canal de bênção, como foi dito aqui, para você ser luz, para você ser sal. E naquele ambiente onde Deus te colocou, você deixa de ser quem Deus te chamou para ser. Uma porta que foi aberta para você ser alguém que vai glorificar o nome de Deus, você se cala diante dessa porta. Ou seja, muitas vezes não estamos preparados para sustentar as portas que Deus está abrindo para nós. Sabe, irmãos? Eu vejo que nesse contexto de sofrimento, o sofrimento ele não significa um abandono de Deus. Ainda no capítulo 8 nós vamos ver que Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? E eu vejo que muitas vezes poucas coisas nos separam deste amor. Poucas coisas nos divide nesse amor. Divide o meu amor por Deus, a minha dedicação por Deus, a minha dedicação por quem é Cristo. Pouca coisa me tira o foco desse amor que não tem como se pagar. E ele vai dizer algo muito profundo. Paulo vai dizer: o que é que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, perseguição, fome, nudez, espada ou emada. O que talvez tenha força suficiente para te separar desse Cristo? O que tem força suficiente para tirar você do foco desse caminho, desse Deus que te ama de uma forma tão maravilhosa? Desse Deus que te amou mesmo antes de você entender o que era o amor de Cristo. Esse Deus que te escolheu muito antes de você entender quem era Deus. Paulo está dizendo, olha, nada nos separará do amor deste Deus. E eu vejo a nossa fragilidade, queridos. Eu vejo que muitas vezes nós largamos este amor por coisas tão pequenas. Não é pelas tribulações, muito menos pelas perseguições. Pela fome? Não. Pela falta de provisão? Não. Pela espada? Muito menos. Curiosamente, ele não diz que essas coisas vão desaparecer da nossa vida. Quando eu olho para essa palavra, ele não está dizendo que essas coisas vão desaparecer da nossa vida. Ele diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Irmão, entenda isso. Você é vencedor na tribulação. Você é vencedor nas perseguições. Você é vencedor na fome. Você é vencedor na escassez. Você é vencedor quando a espada chegar. Você é mais do que vencedor nessas coisas. Quando você entende quem é o Cristo que você serve, essas coisas não vão te abalar. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite.
Nosso país vive o melhor momento para nós servirmos a Deus. Nós não temos tribulações, não temos perseguições, não temos fome, não temos nudez, não temos espada. Nós vivemos o melhor tempo para servir a Deus, porque nós somos livres para servir a Deus. Mas estamos valorizando o tempo que Deus está nos dando de paz para servi-lo? Estamos valorizando esse tempo para podermos conhecer os irmãos, termos comunhão, termos intimidade, vivermos este evangelho pacífico? Porque em toda a história, querido, da Igreja de Cristo, desde o primeiro século, a igreja viveu sob pressões e perseguições. Mas hoje nós temos uma facilidade no nosso país tão linda de servir a Deus. E quantas vezes nós não valorizamos esse tempo de paz? Eu quero ainda que nós venhamos compreender algo muito sério. A palavra de Deus vai dizer que Deus usa a dor para revelar a sua glória. Eu vejo que quando nós estamos lendo a Bíblia, Jó, ele perdeu praticamente tudo. No entanto, o maior presente de Deus não foi devolver Jó os seus próprios bens. Se você olhar a história, você vai perceber de uma forma muito clara. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó é aquele homem íntegro, aquele homem que era rico, mas da noite para o dia ele perdeu todos os seus bens, seus filhos, suas propriedades. E Jó, então, ele começa uma vida de sofrimento na própria pele. Mas durante a história de Jó, o que nós vamos ver é que Deus vai se revelar a Jó. E parece, querido, que a história de Jó, quando ele vê no final, lá para o capítulo já 42, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele fala assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, amado, a nossa experiência com Deus não pode ser uma experiência de ouvir falar. A minha experiência, a sua experiência com Deus precisa ser uma experiência de vivenciar, de experimentar quem é Deus. O maior presente que Jó teve depois de tudo que aconteceu com ele foi a revelação de quem Deus era para ele. Talvez a nossa caminhada cristã, a nossa busca nessa vida espiritual não tem sido por conhecer a Deus, mas tem sido por viver as promessas de Deus. Mas nessa noite, querido, eu quero que você entenda algo muito sério. O maior presente que você e eu possamos ter de Deus é revelação de quem é o Cristo para nós. Quando os apóstolos entenderam quem era Jesus, eles morreram pela causa do Evangelho. Quando Paulo teve a revelação de quem era Jesus no caminho de Damasco, Paulo considerou tudo o que ele sabia antes de Cristo como nada, como esterco. Ou seja, a revelação de quem o Cristo é para você e para mim nos faz considerar todas as outras coisas sem nenhuma importância. Por isso, nessa noite, talvez o que Deus precisa de você e de mim é que nós venhamos conhecê-lo. Jó, ele vai declarar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos conseguem contemplá-lo. Oh, amado, a partir do momento que os nossos olhos começarem a olhar para Jesus, e Hebreus vai dizer, olhando para ele, firmemente, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, quando eu olho para Jesus, eu não me perco nas tribulações, nas angústias, nas aflições. Quando eu olho para Jesus, querido, eu não me perco nas adversidades desta vida. Talvez até hoje, meu amado, você tem talvez enfrentado as suas batalhas, mas não tem colocado a sua fé e a sua confiança em Jesus. Porque quando Jesus está no barco, a tempestade pode acontecer, mas o barco não vai afundar. Quando Jesus está na situação,
por mais difícil que seja a situação, Jesus está ali para dar um destino naquele momento. Eu olho para esse e vejo de algo muito sério aqui, querido. Paulo também, ele vai nos mostrar que lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele vivia um momento extremo da vida dele. E o momento da vida de Paulo é: eu preciso ser curado. Eu preciso me libertar dessa situação que eu estou vivendo. E Paulo ora ao Senhor 1, 2, 3 vezes, e Deus não responde, Deus não traz resposta para Paulo. E o momento que Paulo mais precisa, a resposta de Deus para Paulo é: a minha graça te basta, Paulo. Ou seja, querido, muitas respostas, muitas orações não vão mudar a nossa circunstância, não vai mudar a nossa realidade, mas vai mudar o nosso coração em relação a Deus. Tem muitas orações que nós vamos fazer e que Deus não vai responder. Tem muitas orações que nós vamos clamar: Senhor, eu preciso, Senhor, isso está me causando dor, isso está me causando enfado, isso está, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus vai olhar para nós e falar assim: olha, a minha graça, a minha presença apenas te basta. E quando nós entendemos que apenas a presença de Deus, que já é tudo que nós temos, nos é suficiente, esta oração não vai mudar o mundo espiritual, mas vai mudar o meu coração. O meu coração vai se submeter a esse senhorio, a esse Deus maravilhoso. E eu vou compreender que Ele é suficiente. Que Ele é tudo que eu preciso para poder permanecer. Talvez, amado, nessa noite, o que você precisa é compreender que o que Deus já fez na sua vida é suficiente. E que você precisa agora permanecer com o seu coração tranquilo, com a sua alma em paz, com a sua mente focada no que é eterno e não no que é passageiro. Talvez esse momento agora, querido, é o momento de você entender que a maior promessa de Deus para a sua vida, querido, é a presença dele. Eis que eu estarei convosco até... Ele está com você, querido. Entenda isso. Talvez o que nós ainda não compreendemos é que a presença de Deus é tudo que nós necessitamos para viver na plenitude dessa vida. É tudo que nós precisamos para viver uma vida frutífera, uma vida que agrade o coração de Deus. Quando eu vou olhando aqui, eu vejo que a maior promessa de Deus para você e para mim não é uma vida fácil. Romanos, capítulo 8, ele termina apontando para algo infinitamente maior. Nossa esperança não é uma existência confortável, sabe? E quantas vezes nós queremos apenas conforto nessa vida? E quem não gosta de conforto, né, irmãos? Todos nós gostamos de conforto. Mas olha para Jesus, querido. Pare um pouquinho, olha para Jesus. Me mostra o momento mais confortável de Jesus. Jesus, em determinado momento, alguém vem seguir a ele e começa a conversar com ele e fala assim: olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Se você está buscando algo para essa vida, esquece. O que eu tenho a te oferecer é outra coisa. Judas olha para Jesus e fala assim: a gente precisa armar um plano, porque você vai governar, você vai ser o rei de Israel. E eles entram em Jerusalém, o povo jogando as palmeiras e todo mundo clamando: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E de repente Jesus sai daqui do jumentinho, entra no meio do povo e some. E Judas se decepciona com Jesus. Por quê? Porque tem uma visão apenas neste mundo. Porque apenas olha para esse momento, para esse tempo. Eu quero te convidar, irmão, a olhar além desse momento que você está vivendo.
Eu quero te convidar, meu amado, a olhar além da circunstância que você está passando neste momento. Eu quero te convidar a viver, querido, a eternidade como se ela fosse hoje. Eu quero te convidar a olhar para Jesus como aquele que já fez e já conquistou todas as coisas. Não aquele Jesus que morreu, não, mas o que ressuscitou, está ao lado de Deus. Aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero te convidar a olhar para esse Jesus e entender que a nossa esperança maior não são as coisas desta vida, mas é o Cristo ressuscitado. É o Cristo que hoje está ao lado de Deus, assentado no trono. Esse é a nossa esperança. A maior promessa do Evangelho não é prosperidade, não é ausência de sofrimento, não é sucesso. É, querido, que Cristo um dia vai voltar para nos levar, para estarmos com Ele para todo sempre. A maior alegria do cristão é saber que um dia ele vai morar no céu, querido. Sabe? E quantas vezes nós não entendemos aquilo que Paulo está dizendo? Nada nos separará do amor de Cristo. E eu quero caminhar para a conclusão desta palavra nessa noite. Te trazer a uma reflexão, o que você tem deixado no seu coração te afastar desse Senhor. Paulo está dizendo, olha, nada vai nos separar do amor de Deus. E quando ele fala nada, ele está dizendo nada mesmo. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Nada vai me separar do amor de Deus. O que tem sido um impedimento? O que tem sido algo que tem te separado? Que tem te dividido deste amor? Talvez, amado, as lutas dessa vida tenham te dividido. Talvez as tribulações, as pressões dessa vida tenham te dividido. Talvez as circunstâncias que você está vivendo tenham te dividido. Talvez as preocupações necessárias dessa vida tenham te dividido. Talvez você tenha dado mais foco às coisas desta vida do que o amor que Deus tem pela sua vida. Mas nessa noite eu quero te dizer o seguinte, Deus, ele não despreza o processo da nossa vida. Deus, ele sempre vai estar atento, por mais difícil que seja a minha situação, a sua situação, Deus vai estar atento. E entenda uma coisa, Deus não fica despercebido. Deus não fica distante. Deus não fica apático. Deus é um Deus que está atento. E eu quero nessa noite, irmão, que você entenda algo muito sério. Deus está atento ao que está acontecendo com você. Deus está atento ao que está acontecendo no teu coração, que muitas vezes você não consegue falar, você não consegue abrir, você não consegue se expor. Deus conhece você. E a palavra de Deus lá em Hebreus vai dizer que ele é aquele que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ele conhece, e ele discerne as intenções e os pensamentos do seu coração. Então, nessa noite, o Senhor te trouxe para dizer para você, olha, eu conheço. Eu sei o momento que você está passando. O que eu falei continua de pé, mas você precisa entender algo, amado. Você precisa permanecer firme. Você precisa entender que nada pode te separar da presença desse Deus maravilhoso. Nada pode te separar da presença desse Deus que te conhece na sua inteireza. Desse Deus que te trouxe para dizer para você, você continua sendo amado, você continua sendo alguém que eu tenho um plano, uma obra, e a minha palavra permanece sobre você. Eu quero que você nessa noite confie na soberania de Deus, meu irmão. Saiba que Deus é soberano e por mais que eu não entenda, por mais que eu não compreenda, Ele continua no controle de todas as coisas. Talvez aquilo que tem tanto preocupado o teu coração, aquilo que tem tanto tirado a sua paz, seja apenas distração
para que as promessas de Deus não cheguem. Talvez aquilo que mais tem tirado o seu sono nesses últimos tempos, aquilo que mais tem angustiado o teu coração nesses últimos tempos, tem sido apenas distrações para que as promessas de Deus, para que o propósito de Deus não se cumpra plenamente em você e através de você. Por isso, nessa noite, eu quero convidar a você a compreender os propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero convidar a você a refletir no que Deus já te prometeu. Oh, aleluias! Eu quero convidar você a refletir no que Deus já falou ao seu respeito. Talvez até hoje, meu amado, você tenha vivido a sua vida, até acredita no que Deus falou, mas não tem levado a sério. Mas nessa noite, o Senhor está te chamando a experimentar, a confiar nele plenamente e a deixar que ele cumpra e te conduza, mesmo que o processo seja algo que você não queira viver, mas seja algo necessário para ele cumprir plenamente o que ele falou ao seu respeito. Se você compreende isso, se você entende isso, eu quero convidar você a estar em pé nessa noite. Aí no seu lugar, quem puder, quem estiver com o nenenzinho no colo, não precisa. Aí no seu lugar, eu quero que você comece a lembrar do que Deus já falou com você. Comece a lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Comece a compreender quando foi que você deixou, talvez, de acreditar. Porque isso acontece na nossa caminhada. Às vezes nós deixamos de acreditar. Às vezes nós deixamos de acreditar que as promessas de Deus é algo real. E eu quero trazer à sua memória nessa noite, meu irmão, as promessas de Deus é algo real para a sua vida. As promessas de Deus é algo que vai se cumprir na sua plenitude quando você se entregar completamente àquilo que Deus está querendo fazer. Aquilo que Deus está querendo te conduzir. Eu quero que você comece a orar nessa noite. Comece a clamar por esse Deus. Comece a se apresentar diante desse Deus. Oh, Senhor, nós estamos aqui crendo nisso. Na sua palavra, Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo.